Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais, diretor-geral da Certform e esta é a rúbrica do Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. O que é? Qual é a sua importância? Como é que se pode interpretar? E vamos ver no fim um caso prático de elaboração e interpretação da demonstração dos fluxos de caixa. Esta matéria é uma matéria que, na Certform, abordamos fundamentalmente em três cursos. No curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais, no módulo Finanças, no curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas, na parte das demonstrações financeiras, e no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Vamos então começar por fazer uma introdução à demonstração dos fluxos de caixa. Eu tenho aqui o manual do curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. Num dos casos práticos que é dado no curso, a partir do balancete retificado, são elaboradas as demonstrações financeiras, nomeadamente a demonstração dos resultados por naturezas, o balanço da empresa, a demonstração de alterações do capital próprio da empresa e depois pretende-se, neste caso prático, elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Mas antes de elaborar essa demonstração, eu faço um desenvolvimento sobre o que é a demonstração dos fluxos de caixa. Eu aqui vou ser um pouco sucinto, mas vou tentar, dentro do tempo que disponho, de mostrar a importância que esta demonstração financeira tem para o conjunto das demonstrações financeiras que as empresas elaboram. A demonstração dos fluxos de caixa demonstra a forma como a empresa gerou os valores em caixa e depósitos bancários. Esta demonstração procura explicar a forma de como é gerado e utilizado o dinheiro, demonstrando os fluxos de recebimentos e de pagamentos de determinada entidade no seu exercício económico. As entidades que estão sujeitas ao sistema de normalização contabilística, com exceção das microentidades e das pequenas entidades, são obrigadas a apresentar a demonstração dos fluxos de caixa pelo chamado método direto. Isto quer dizer que as microentidades e as pequenas entidades não estão obrigadas a apresentar a demonstração dos fluxos de caixa, a não ser que estas entidades optem pelo regime geral do sistema de normalização contabilística, ou seja, pelas 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Mas a obrigatoriedade de apresentar esta demonstração financeira, caso as micro e as pequenas não façam a opção pelo regime geral, é uma obrigatoriedade das entidades que estão enquadradas no regime geral e que são as médias e as grandes entidades e depois também as empresas que optam por executar a sua contabilidade de acordo com as normas internacionais de contabilidade.
Com a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pretende-se dar informação sobre a formação das disponibilidades, caixa e depósitos bancários, medindo o impacto dos vários tipos de decisão e o valor dos fluxos de caixa de cada ciclo financeiro. Ora, nós temos na demonstração dos fluxos de caixa 3 ciclos de atividades que vão ser efetivamente trabalhadas nesta demonstração. Temos o ciclo operacional e estamos a falar de recebimentos e de pagamentos, de fluxos financeiros, influxos e exfluxos. No ciclo operacional, nós temos as atividades que geram recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores de exploração e pessoal, entre outros. As atividades operacionais vão gerar no balanço contas de ativo cíclico e passivo cíclico, isto é, contas a receber e a pagar no curto prazo, relacionadas com a exploração. As atividades operacionais são as principais atividades produtoras do rédito da entidade. O rédito é aquela componente dos rendimentos que diz diretamente respeito à atividade ordinária da empresa, ao negócio propriamente dito da empresa. E outras atividades que não sejam de investimento ou de financiamento. Depois temos o ciclo de investimento. Aqui nós temos as atividades que se refletem no balanço. Ativos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos em participações financeiras. As atividades de investimento são, nomeadamente, a aquisição e alienação ou venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. E depois temos o chamado ciclo de financiamento, em que atividades que envolvem a obtenção de meios financeiros de curto e longo prazo, junto dos sócios ou acionistas e outros financiadores, como por exemplo os bancos e obrigacionistas, bem como o pagamento dessas dívidas e respectivos rendimentos. Atividades de financiamento são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão e composição de capital próprio, contribuindo e nos empréstimos obtidos pela entidade. O resultado de um período está relacionado com os rendimentos e gastos ocorridos no mesmo. Tal evidência pode não ter relação com as alterações verificadas no cash flow, ou seja, dinheiro, durante o período. Esta frase aqui é muito importante para transmitir a importância da demonstração dos fluxos de caixa. Eu vou repetir a frase, depois vou explicá-la. O resultado de um período está relacionado com os rendimentos e gastos ocorrido no mesmo. Aqui trata-se do chamado resultado antes de impostos, que é obtido através da demonstração dos resultados. E também, através da demonstração dos resultados, nós obtemos o chamado resultado operacional. É uma diferença entre rendimentos e gastos, que não necessariamente corresponde a recebimentos e pagamentos. Já a demonstração de fluxo de caixa, essa sim, corresponde efetivamente aos recebimentos obtidos no período e aos pagamentos feitos no período. Vejamos a seguinte situação. A distinção entre rendimentos e recebimentos pode ser demonstrada, por exemplo, no exemplo que se apresenta no quadro seguinte. Isto é um exemplo para vermos a importância da demonstração dos fluxos de caixa. Vejamos o seguinte. Uma determinada empresa
tem valores a receber de clientes no início de janeiro do ano N, de 450 mil euros. Claro que estes valores têm a ver com vendas do ano anterior, de faturas representativas de vendas do período anterior, em que concedemos um crédito aos nossos clientes, e tudo tem a ver com o prazo médio de recebimento dos mesmos. E, por exemplo, se forem faturas do mês de dezembro, é perfeitamente normal que só venham a ser pagas depois, ou recebidas, no caso, em janeiro. Portanto, no início de janeiro, nós temos a receber de clientes 450 mil euros. E em janeiro, as nossas vendas de mercadorias, ou seja, a nossa faturação, foi de 260 mil euros. Isto é a nossa faturação. É o volume de rendimentos. A faturação é contabilizada na classe 7, na conta 71, se for mercadorias. Isso representa o rendimento que não é necessariamente recebimento, porque há um prazo que nós podemos dar aos nossos clientes. E depois temos os recebimentos de dívidas de clientes anteriores a janeiro. Dívidas anteriores a janeiro que efetivamente foram recebidas, dinheiro a entrar em janeiro. 210 mil euros. Recebemos 210 mil euros em janeiro, respeitantes a faturas anteriores a janeiro. E as vendas de janeiro, que ainda não foram recebidas, foram 125 mil euros. Ou seja, nós vendemos em janeiro 260 mil. Mas não recebemos destes 260 mil 125 mil. Ou seja, quanto é que recebemos? Recebemos 260 menos 125 mil. Recebemos 135 mil. Então vamos ver os recebimentos de clientes no mês de janeiro. O dinheiro que entrou. Entrou 210 mil euros. Os recebimentos de dívidas de clientes anteriores ao mês de janeiro que pagaram 210 e entrou os 135. A diferença entre os 260 da faturação e os 125 que ainda não foram pagos, ou recebidos, no caso. E, portanto, a diferença é de 135. Os recebimentos em janeiro da faturação do mês anterior, eventualmente, e deste mês, já recebido, foi de 345 mil euros. Recebemos 345 mil euros. E quanto é que faturamos? Em rendimentos. Quanto é que reconhecemos em rendimentos, este mês de janeiro? 260 mil. Portanto, este exemplo visa demonstrar, bem, como podem ser diferentes os valores dos rendimentos e dos recebimentos de uma empresa. Neste caso, a demonstração dos resultados da empresa irá refletir os rendimentos de 260, porque a demonstração dos resultados ela reflete o elenco dos rendimentos e o elenco dos gastos, independentemente de ter havido recebimento ou pagamento, que eventualmente terão conduzido a um deficiente resultado, digo eu. Pode ser que este valor esteja abaixo das expectativas. Todavia, não seria de estranhar que esta empresa estivesse com uma boa posição de tesouraria, na medida em que o montante dos recebimentos é bastante mais alto que os rendimentos do mesmo período. Recebeu 345 mil euros, que já vinha de trás da faturação do ano anterior, porque estamos aqui em janeiro, e da faturação do mês de janeiro obtiveram os 135 mil euros, a diferença entre estes dois valores. Ora bem, o que acontece é que quando nós
estudamos o resultado de uma empresa, a partir da demonstração dos resultados, esse resultado que vem da diferença entre os rendimentos e os gastos, ele pode ser suscetível de manipulação, mesmo que num contexto legal, porque a lei assim o permite. Há determinadas opções que nós podemos tomar que podem diminuir os gastos, podem aumentar os gastos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. E não esquecer que o resultado é a diferença entre rendimentos e gastos. A manipulação dos resultados, isto ao nível da demonstração dos resultados, pode ocorrer, por exemplo, através do reforço de provisões, que são gastos, são reconhecidos como gastos, ou das imparidades, e perdas por imparidade também vão à classe 6, gastos. Além dos limites aconselháveis, pelo princípio da prudência. Poder-se-ão, por exemplo, utilizar métodos para o cálculo das cotas de depreciação dos ativos fixos tangíveis. Nós dizemos depreciações para ativos fixos tangíveis. E amortização para ativos intangíveis, que originem quantias mais elevadas ou até mais reduzidas, relativamente ao efetivo desgaste dos bens. Eu vou dar alguns exemplos. Determinados bens podem ser depreciados pelo método do saldo decrescente ou das cotas degressivas. E esse método permite que nos primeiros anos aquele equipamento tenha cotas de depreciação e que vão ser reconhecidas em gastos bem superiores aos anos subsequentes. Por isso é que se chama o saldo decrescente. Ano após ano, a cota de depreciação, o valor reconhecido em gastos, vai diminuindo, mas nos primeiros anos é mais elevado. Já as cotas constantes, ou a chamada linha reta, a cota de depreciação reconhecida relativamente àquele ativo é sempre a mesma, ao longo de toda a vida útil do equipamento. Então aí o gasto é constante ao longo da vida útil do equipamento. Mas as empresas, em determinado tipo de ativos fixos tangíveis, podem optar pelo método do saldo decrescente e nos primeiros anos ter gastos mais elevados e dessa forma manipular o resultado de forma legal. Por exemplo, é permitido também, e agora numa vertente de diminuir os gastos, quando nós observamos a taxa de depreciação de um determinado equipamento, no Decreto Regulamentar 25 de 2009, a taxa que lá está é a taxa máxima. Mas é permitido dividir aquela taxa máxima por 2 e assim ter uma taxa mínima. Por exemplo, se a taxa para uma determinada máquina é de 20%, e se eu vou utilizar a linha reta, eu vou fazer uma depreciação de 20% ao ano durante 5 anos. Mas é-me permitido dividir essa taxa por 2 e, em vez de 20, considerar 10%. Estendo a vida útil do elemento 10 anos. 10% são 10 anos de vida útil. E vou ter um valor menor a nível de gastos, porque se aquela máquina teve um custo, por exemplo, de 100 mil euros, sendo depreciada a 10%, vai ser depreciada a 10 mil euros por ano. Enquanto que se fosse pela taxa máxima, seria 20 mil ao ano. Se eu utilizar a taxa mínima, que é a taxa máxima, a dividir por 2, eu estendo a vida útil para o máximo e considero a taxa mínima como a mínima que vou utilizar. E tenho gastos menores. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que, de uma forma legal,
nós podemos manipular os resultados. Eu dou aqui apenas dois exemplos: a questão das provisões, das imparidades, a questão das depreciações. Estes exemplos têm efeitos nos resultados. Contudo, em nada alteram a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é bastante menos suscetível de manipulação ou da utilização de critérios subjetivos, uma vez que a movimentação de dinheiro é facilmente verificável e rastreável. Esta é uma das grandes vantagens da demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa deve ser elaborada pelo método direto, de acordo com o sistema de normalização contabilística. E pelo método direto são divulgadas as principais componentes de recebimentos e pagamentos. Para desenvolver a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto, será necessária uma organização contabilística própria, de modo a que todos os movimentos que passam por caixa e depósitos bancários, ou seja, todos os recebimentos, todos os pagamentos, tenham uma classificação própria e de identificação adequada com o modelo de demonstração de fluxo de caixa preconizado no sistema de normalização contabilística. Isto significa que quando as empresas apresentam a demonstração de fluxo de caixa, o sistema informático tem que estar já adaptado a que sempre que há um pagamento ou sempre que há um recebimento, seja feita uma reflexão no fluxo de caixa correspondente. Ao resultar diretamente no sistema contabilístico da empresa, utilizam-se códigos de identificação de fluxos de caixa sempre que se movimentam as contas de meios líquidos de pagamento, caixa e depósitos bancários, pelos recebimentos e pagamentos do período. Já agora vamos mostrar o modelo preconizado no sistema de normalização contabilística. Eu vou mostrar o modelo da portaria 220/2015. Esta portaria é a portaria onde estão todos os modelos das demonstrações financeiras das entidades que obedecem ao sistema de normalização contabilística. E o regime geral, ou seja, as médias e grandes entidades, apresentam o balanço em conformidade com o anexo 1, a demonstração dos resultados em conformidade com o anexo 2, a demonstração dos resultados por funções, o anexo 3, e depois a demonstração das alterações no capital próprio, conforme o anexo 4, e depois o modelo da demonstração dos fluxos de caixa, anexo 5. Então, nós aqui temos a organização do modelo é desta forma. Temos os fluxos de caixa das atividades operacionais, recebimentos de clientes, menos pagamentos a fornecedores, menos pagamentos ao pessoal. E a primeira soma. Depois temos ou pagamento ou recebimento do imposto sobre o rendimento, que é o IRC. Normalmente é pagamento. Recebimento é se existir reembolso. E se for pagamento, leva sinal negativo. Porque tudo o que é pagamento é com sinal negativo. Tudo o que é recebimento é positivo. E outros recebimentos e pagamentos. E aqui nesta soma algébrica forma-se os fluxos de caixa das atividades operacionais, nível 1. Depois temos os fluxos de caixa das atividades de investimento. E aqui temos o investimento da empresa durante o período e aquilo que a empresa pagou, respeitante a ativos fixos tangíveis, a ativos intangíveis, investimentos financeiros e outros. E isto tem a ver com pagamentos. Tudo sinal negativo, porque pagamento tem sinal negativo. E depois os recebimentos provenientes de ativos fixos tangíveis é se eventualmente a empresa alienar
do seu ativo não corrente, ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, outros ativos. Quando a empresa recebe subsídios ao investimento, é uma rúbrica de recebimento das atividades de investimento, juros e rendimentos similares, e quando a empresa recebe dividendos pelas participações financeiras que ela vai adquirindo. Se uma empresa tem participação financeira noutras, vai, obviamente, ter o produto dessas participações, que é a distribuição de dividendos, considerando como tal um recebimento. E aqui, os valores negativos adicionados aos positivos, gera-se o fluxo de caixa das atividades de investimento, que não é anormal que seja negativo. Seria muito anormal que as atividades de caixa das atividades operacionais fossem negativas, porque estas terão que ser de tal forma positivas que possam financiar as atividades de investimento, bem como as de financiamento. E as atividades de financiamento? Temos os recebimentos provenientes de financiamentos obtidos, quando a empresa pede empréstimo ao banco, realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, nomeadamente a empresa através das prestações suplementares dos sócios, dos acionistas, a cobertura de prejuízos, doações, outras operações de financiamento, mas numa perspectiva de receber. Porque depois há a perspectiva de pagar. É que se a empresa pede um financiamento, seguidamente vai ter que começar a fazer o pagamento abatendo mensal ou de acordo com a periodicidade, a amortização de capital mais os juros. Então serão os pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, o pagamento que se faz ao banco da prestação, amortização de capital, mais os juros, eventualmente o pagamento de dividendos, reduções de capital de outros instrumentos de capital próprio, entre outras operações de financiamento. E aqui gera-se o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Depois é uma questão de se fazer a soma algébrica do nível 1 com o nível 2, com o nível 3, e temos a variação de caixa e seus equivalentes. Pode ser positiva, é excelente, ou pode ser negativa, mau. Temos os efeitos das diferenças de câmbio positivas, diferenças de câmbio negativas em relação às moedas, e depois temos que considerar o caixa e seus equivalentes no início do período, porque quando o ano começa nós temos depósitos bancários, temos algum dinheiro em caixa e o valor é colocado no início do período, que somado aos fluxos de caixa gerados durante o próprio período, temos caixa e seus equivalentes no fim do período. Este é o anexo 5, que compara o período N com o período N-1, o ano corrente com o ano anterior, e depois tem aqui um conjunto de notas, e que está relacionado com a questão da divulgação, ou seja, do anexo, das notas anexas às demonstrações financeiras. A autoridade tributária, por sua vez, através da IES, apresenta-nos um modelo de demonstração de fluxos de caixa e a própria autoridade tributária já coloca que este modelo da demonstração dos fluxos de caixa é aplicável às entidades tipo N, que são entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade, e às entidades tipo S, que são as entidades do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Porque quando nós começamos a preencher a IES,
logo à partida nós já identificamos a nossa entidade. Se é uma entidade tipo N, obedece às normas internacionais de contabilidade. Se é uma entidade tipo S, que obedece às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, estas duas são as que são obrigadas a apresentar a demonstração dos fluxos de caixa. E depois, a entidade tipo P, que é a pequena entidade, que obedece à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, e a entidade tipo M, que é a microentidade, que obedece à norma contabilística para microentidades. Estas duas não apresentam a demonstração dos fluxos de caixa. As do regime geral do SNC e normas internacionais de contabilidade são mesmo obrigadas a apresentar e a autoridade tributária indica logo aqui o respectivo modelo da demonstração dos fluxos de caixa, que é o quadro 04B, destinado a entidades das normas internacionais e do sistema de normalização contabilística, regime geral. E depois temos aqui o modelo igual àquele que eu já referi anteriormente. Ora, posto isto, e recorrendo aqui ao nosso manual, depois há aqui um desenvolvimento no curso das atividades operacionais, das atividades de investimento, das atividades de financiamento e a sua relação com a norma contabilística e de relato financeiro número 2, que é a norma suporte da demonstração de fluxos de caixa, e a importância que a demonstração dos fluxos de caixa tem. Ora, vamos ver aqui um caso prático sobre a demonstração dos fluxos de caixa da empresa ABC SA. Esta informação foi uma informação que nos foi dada pelo sistema informático. O nosso sistema informático ele já produz um quadro com os códigos próprios para o elo entre a contabilidade financeira, do ponto de vista de pagamentos e recebimentos, e os itens ou as rúbricas de fluxos de caixa. E no sistema informático, sempre que se vai fazendo um lançamento ao longo do ano, que envolve uma entrada ou uma saída de dinheiro, seja por caixa, seja por depósitos, imediatamente é feita uma conta, é reconhecida uma conta refletida que vai ligar aquele pagamento ou aquele recebimento da contabilidade financeira para os fluxos de caixa. Estes são os códigos que o sistema informático utiliza para fazer essa reflexão. E eu tenho aqui um mapa que já foi produzido pelo sistema informático e que nos vai facilitar muito a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, porque este mapa, referenciado ao dia 31 de dezembro do período N, ele já me diz quais foram este ano os recebimentos de clientes e comparativamente com o ano anterior, os pagamentos a fornecedores, os pagamentos ao pessoal, o pagamento do imposto sobre o rendimento, que é o IRC, outros itens que não foram movimentados, mas outros pagamentos relativos à atividade operacional, este valor e este montante. E isto tem a ver com as atividades operacionais. Depois, o código 02 reflete as atividades de investimento e fez a ligação da contabilidade financeira entre pagamentos e recebimentos respeitantes a ativos fixos tangíveis, pagamentos respeitantes a, ou seja, compras e valores que portanto, e elementos que eu comprei e paguei.
porque a demonstração dos fluxos de caixa é a relação entre o influxo e o ex-fluxo, o pagamento e o recebimento. Este ano nós não fizemos nenhum pagamento de aquisição de ativos fixos tangíveis, nem intangíveis. Fizemos um investimento financeiro de 1055,44. No ano anterior, tínhamos feito pagamentos de ativos fixos tangíveis, da aquisição, e investimentos financeiros muito mais elevados do que no presente ano. E depois tivemos os recebimentos provenientes de, e aqui tem a ver com a alienação, com a venda de ativos fixos tangíveis. Vendemos este ano, vendemos e recebemos 1.602. No ano passado, 30.000. Depois, intangíveis, investimentos financeiros, outros ativos e subsídios de investimento, não recebemos nada. Quer num ano, quer no outro. Juros e rendimentos similares, do ponto de vista de recebimentos e em atividades de investimento. Este ano recebemos 2.400, no ano passado 453,67. E depois, com o código 03 e as várias subdivisões do código, temos as atividades de financiamento. E aqui, nas atividades de financiamento, começamos com os recebimentos. O código 03011, financiamentos obtidos. Este ano, nada, mas no ano passado, 310.000. Este foi um empréstimo que no ano passado foi obtido de uma instituição financeira, um empréstimo de um banco. Depois o 03012, realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio. Recebimentos, não tivemos. Cobertura de prejuízos, doações e outras operações de financiamento, também não tivemos. Quanto a pagamentos, vejam, no ano anterior eu tinha pedido um empréstimo. Este ano estou fundamentalmente a pagá-lo. E estou a pagá-lo ao nível de amortização de capital e estou a pagá-lo ao nível de juros. E toda a gente sabe, se analisar o plano de pagamentos de um empréstimo, que no primeiro, no segundo, vai depender do prazo, mas nos primeiros anos pagamos muito mais juros do que propriamente capital. E, portanto, é perfeitamente normal que após um empréstimo do período anterior, os juros sejam superiores à própria amortização de capital. Depois, à medida que o tempo vai passando, na fase já mais avançada do empréstimo, inverte-se a situação, ou seja, a amortização de capital é superior aos juros. Foi assim que foi assim que foi negociado o esquema de pagamentos deste empréstimo. E estas são as rúbricas de pagamentos. Temos aqui outras operações de financiamento no ano anterior, 142,11. Não temos diferenças de câmbio, positivas, negativas, relativamente à moeda. E a informação está toda organizada via sistema informático para podermos passar esta informação para a demonstração dos fluxos de caixa. E foi isso que nós fizemos. Os pedidos, apresentar a demonstração de fluxos de caixa da empresa pelo método direto, porque é o método do sistema de normalização contabilística, e depois fazer um breve comentário a este documento, a este mapa que vamos elaborar. Então temos aqui a demonstração de fluxos de caixa do período findo, em 31 de dezembro do período N da ABC SA. O período N, o período anterior. Recebimentos de clientes, foi apenas transpor os valores que nos foram dados pelo sistema informático. Clientes, pagamentos a fornecedores e pagamentos ao pessoal. E do período anterior.
Os recebimentos aparecem assim desta forma. Os pagamentos aparecem entre parênteses, ou poderiam aparecer com sinal menos, porque representam valores a subtrair. Porque fluxo de caixa é precisamente a diferença entre o que entra e o que sai, do ponto de vista de dinheiro. E então, entre o que entrou de recebimentos efetivos no ano N de clientes e o que saiu de pagamentos que fizemos aos nossos fornecedores da atividade operacional e de pagamentos aos nossos trabalhadores, geramos positivo 560.799,56 em caixa. No ano passado, 679.519. Mas ainda temos o pagamento do IRC de 23.575,07. Mais uma vez, era só ir ali ao mapa e pagamento do imposto sobre o rendimento, 23.575,07. No ano passado, o IRC tinha sido bastante superior. E a diferença, depois temos outros recebimentos e pagamentos, no caso, pagamentos, que foram aqui, este código 01222, outros pagamentos da atividade operacional, tudo junto, fazendo a soma algébrica, temos o nível 1 do fluxo de caixa das atividades operacionais de 122.836,61. No ano anterior, 207.379,02. Isto são os fluxos de caixa das atividades operacionais, o negócio da empresa. Agora, temos os fluxos de caixa das atividades de investimento. E aqui nós fizemos pagamentos respeitantes a ativos fixos tangíveis no ano passado, que era este valor que estava aqui em cima. Fizemos pagamentos pela aquisição de ativos fixos tangíveis, 363.170 no ano anterior. Este ano não compramos nada, ou pelo menos não pagamos absolutamente nada. Investimentos financeiros, 1.055,44, 52.500, portanto os valores estão entre parênteses porque são pagamentos. E recebimentos. Vendemos ativos fixos tangíveis, 1.646. Imobilizado corpóreo, 1.646. Ano passado, 30.000. Juros e rendimentos similares. Gerou-se 2.400 este ano e 453,67 no ano anterior. Este ano temos um saldo positivo. No ano passado tínhamos tido um saldo negativo, porque no ano passado nós investimos mesmo. No ano anterior nós fizemos compras de imobilizado ou de ativos fixos tangíveis e pagamos 363,170. E, portanto, no ano passado, face a todo esse investimento, que também foi em investimentos financeiros, tivemos aqui nesta área dos fluxos de caixa de investimento saldo negativo, o que é normal quando uma empresa investe. Este ano não fizemos investimento nenhum, pelo menos não pagamos absolutamente quase nada. E, consequentemente, até vendemos mais. Temos aqui este pequeno valor positivo. E quanto ao financiamento, o terceiro nível, os fluxos de caixa das atividades de financiamento. Bom, no ano anterior nós tínhamos contraído um empréstimo de 310. Se é um recebimento, aparece como positivo. Um financiamento obtido. Este ano estamos a pagar. Pagamos financiamentos obtidos, aqui tem a ver com a amortização de capital.
37.641,61 e quando todos os meses temos que desembolsar ao banco a prestação do empréstimo, é constituída pelo capital mais os juros, e os juros aqui foram de 82.779,33. Ou seja, no ano passado eu tinha contraído um empréstimo, o saldo era positivo. Este ano estou a pagar, o saldo é negativo, o que também é perfeitamente normal. O que interessa é o final disto tudo. Ou seja, a soma algébrica dos três níveis. Os fluxos de caixa das atividades operacionais, os fluxos de caixa das atividades de investimento e os fluxos de caixa das atividades de financiamento. Somamos os três. Claro que é muito importante que as atividades operacionais sejam positivas, porque são elas que vão estar na base depois do financiamento das restantes atividades. E foram positivas nos 2 anos. No fim das contas, nós este período N, geramos caixa equivalentes 5.369. No ano passado, 90.977,34. Isto é soma algébrica do nível 1 mais o 2 mais o 3. O que acontece é que no início do ano, eu tinha em caixa e depósitos, particularmente em depósitos bancários, 227.612,95. Ora, os depósitos bancários no início do ano, mais o montante gerado este ano, prefaz caixa e seus equivalentes no fim do período de 232.973,64, que até superou o ano anterior. Mas aqui a superação foi devida ao ponto de partida, que era bastante superior este ano. Este ano a empresa estava com uma boa tesouraria no início. Este valor de 232.973,64, caixa e seus equivalentes no fim do período, é um valor que vai corresponder ao ativo corrente no seu expoente máximo de liquidez, caixa e depósitos do balanço. Fixemos estes dois valores. O resultado da demonstração dos fluxos de caixa. E agora vamos ao balanço da empresa. E vejamos no balanço da empresa, que foi construído aqui em cima, vejamos no balanço da empresa, no ativo corrente, ou seja, no ativo de curto prazo, no expoente máximo do nível de liquidez, nada pode ter maior liquidez do que simplesmente caixa e depósitos à ordem, os valores 232.973,64 do período N e 227.612,95 do período N-1, a corresponder à demonstração dos fluxos de caixa. Já agora vamos ver na demonstração dos resultados qual foi o resultado operacional desta empresa. 355.311,64 e 240.597,28 do período anterior, e vejam que é bastante diferente relativamente aos fluxos de caixa da atividade operacional. Ora bem, para terminar esta apresentação, vamos fazer um breve comentário a este documento e depois concluímos aqui a demonstração dos fluxos de caixa para este vídeo. Existem duas vertentes da demonstração dos fluxos de caixa quanto ao seu método. Existe o método direto, que registra cada uma das transações de entrada e saída de dinheiro, classificando-as de acordo com a estrutura do anexo 5 da portaria número 220, que já vimos que as empresas têm que obedecer
a este anexo do sistema de normalização contabilística. Depois existe o método indireto. Este método não é aceito pelo sistema de normalização contabilística. Claro que a empresa internamente pode fazer, mas na apresentação das suas demonstrações financeiras no sistema de normalização contabilística vai ter que apresentar a demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto. O método indireto que apura os fluxos de caixa a partir da demonstração de resultados e de diferenças de saldos de determinadas rúbricas do balanço, do período corrente e do período anterior. Como disse, este método não é aceito pelo sistema de normalização contabilística. A demonstração dos fluxos de caixa, preparada pelo método direto, organiza os recebimentos e pagamentos em três categorias. Os fluxos de caixa operacionais, os que dizem respeito às operações. Neste grupo encontramos os recebimentos e pagamentos de clientes e a fornecedores, e assim como os pagamentos aos colaboradores ou aos trabalhadores. Os impostos diretos, no caso o imposto direto é sobre o rendimento da empresa, é o IRC. Entre outros pagamentos respeitantes à atividade operacional. Aqui nós obtivemos este valor no período N e este valor no período anterior. Está bem? Na atividade operacional, basta ir ali e temos os dois valores. Depois, na segunda parte, são apresentados os fluxos de caixa das atividades de investimento. E, naturalmente, aqui vemos os valores que a empresa investiu menos e desinvestiu mais. Investiu, nesta perspectiva, é ter que pagar, porque aqui é uma relação entre pagamento e recebimento. Se eu invisto, aqui é na perspectiva paguei. Desinvesti, vendi, recebi. Em ativos durante o período. E aqui tivemos um valor positivo no período N, porque não compramos, ou pelo menos não pagamos praticamente nada. E no período anterior tínhamos efetivamente feito o investimento e pago naquele período. Tem a ver com estes valores das atividades de financiamento. E depois, de seguida, figuram os fluxos de caixa referentes às atividades de financiamento e neles podemos analisar as entradas e saídas de dinheiro que dizem respeito a financiamentos das diversas fontes, quer sejam alheias, que é o caso dos bancos, quer sejam próprias, que é quando nós recorremos a financiamento interno dentro da empresa, nomeadamente através dos acionistas e dos sócios. Menos 120, 420, 94 no período N, porque eu disse que já estávamos em fase de pagamento de empréstimo, e positivo 268, 814, 65 no período anterior, porque no período anterior obtivemos o empréstimo. E, portanto, tem a ver aqui com estes dois valores do fluxo de caixa das atividades de financiamento. A soma de todas as rúbricas resulta no fluxo líquido de tesouraria, que não é mais do que a quantia que entrou ou saiu da empresa durante este período. E, portanto, depois de eu somar o caixa gerado no período ao caixa que tinha no início do período, obtive o valor final para o período N e o valor final para o período N-1 e, portanto, o período N até gerou uma diferença superior. Portanto, temos aqui uma diferença entre 232 e 227, portanto, uma pequena diferença, mas o período N gerou mais caixa e seus equivalentes no fim do que o ano anterior. Uma pequena diferença. Ora bem, este número diz-nos se a empresa está a conseguir gerar dinheiro independentemente de estar a apresentar lucro. Esta até está a fazer as duas coisas, porque a demonstração dos resultados desta empresa apresenta lucro operacional e depois apresenta resultado antes de impostos positivo. Temos um EBITDA, temos um EBIT, temos um resultado antes de impostos sucessivamente positivos e também temos
a capacidade desta empresa gerar dinheiro na demonstração de fluxo de caixa, um valor também bastante positivo. Mas este número diz-nos se a empresa está a conseguir gerar dinheiro independentemente de estar a apresentar lucro. A demonstração dos resultados é construída de acordo com princípios contabilísticos, que as empresas podem eventualmente manipular. E no início desta apresentação eu referi que esta manipulação ela pode ser perfeitamente em obediência à lei, através de critérios que nós selecionamos dentro daquilo que a lei nos apresenta, podemos conseguir obter gastos mais altos ou gastos mais reduzidos, utilizando aquilo que a lei nos permite. A demonstração de fluxos de caixa, pelo contrário, registra simplesmente o fluxo de dinheiro. A manipulação dos resultados pode ocorrer, e aqui eu já referi, através do reforço de provisões ou das imparidades além dos limites aconselháveis pelo princípio da prudência, eu já tinha dito isto. Poder-se-ão, por exemplo, utilizar métodos para o cálculo das cotas de depreciação nos ativos fixos tangíveis e amortização nos ativos intangíveis, que originem quantias mais elevadas a nível de gastos ou mais reduzidas a nível de gastos, vai depender dos métodos de depreciação que vamos utilizar e se vamos utilizar taxas máximas ou taxas mínimas, relativamente ao efetivo desgaste dos bens. Estes exemplos têm efeitos nos resultados, contudo em nada alteram a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa é bastante menos suscetível de manipulação ou da utilização de critérios subjetivos, uma vez que a movimentação de dinheiro é facilmente verificável e rastreável. Esta é uma das grandes vantagens da demonstração de fluxos de caixa. Para analisar o ciclo de caixa, é necessário a demonstração de fluxos de caixa, visto que é ela que expressa como são gerados os rendimentos e pagamentos respeitantes às atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Para a análise económica e financeira e para a gestão financeira, a análise do lucro não é assim tão importante por causa desta manipulação que pode ocorrer e até de forma sustentada na lei. A importância é sobretudo atribuída à formação e montante dos fluxos monetários. É sim muito importante comparar os resultados operacionais com os fluxos de caixa operacionais. Os resultados operacionais na demonstração dos resultados. Os fluxos de caixa operacionais, o primeiro nível que nos é apresentado. Já que a capacidade de gerar resultados positivos não reflete a capacidade de gerar fluxos monetários. A demonstração de fluxo de caixa descreve os recebimentos e pagamentos efetuados durante o período. Proporciona informação detalhada sobre a forma como a empresa gerou e aplicou os fluxos de tesouraria. Alguns investidores e credores consideram a demonstração de fluxo de caixa o documento contabilístico até mais importante. Daí a relevância deste documento. Temos aqui mais uma vez o modelo do sistema de normalização contabilística pelo método direto, com as notas e com todos os itens ou rúbricas que dele fazem parte. No modelo que eu apresentei, eu apenas coloquei as rúbricas com movimento, porque as rúbricas a zero nos 2 anos foram suprimidas, que é aquilo que nós fazemos no sistema de normalização contabilística. Rúbricas ou itens que não têm movimento não devem ser colocados, nós colocamos apenas as rúbricas que efetivamente tiveram movimento nos 2 anos ou num deles. Por exemplo, aqui nos ativos fixos tangíveis, em N não houve, mas como houve em N-1, eu coloquei.
Portanto, isto é uma demonstração de fluxo de caixa com os itens que efetivamente tiveram movimento para esta empresa nos 2 anos comparativos. Claro que há sempre a questão das notas e que tem a ver com as remissões, as notas para o anexo às demonstrações financeiras, as chamadas notas anexas. Ora, seguidamente, no curso, iremos passar ao próximo caso prático número 5, mas este caso prático será um caso diferente. Aqui o sistema informático eu não vou obter informação a partir do sistema informático. A informação vai ser dada de uma outra forma e nós vamos ter que fazer aqui um conjunto de cálculos para conseguirmos elaborar a demonstração dos fluxos de caixa também pelo método direto. Ou seja, este próximo caso prático que vamos fazer no curso será bastante mais trabalhoso porque não temos dados do sistema informático e vamos ser nós que vamos ter que fazer os vários cálculos, os vários passos para chegar aos saldos, aos valores da atividade operacional, da atividade de investimento e da atividade de financiamento. E depois apresentaremos a demonstração dos fluxos de caixa conforme os dados que vamos obter e vamos fazer os respectivos comentários. Ficamos por então aqui hoje neste vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo em que vamos então no curso desenvolver o caso prático número 5, também sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo e até ao próximo.